Olá, aqui Joadir dando prosseguimento aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia com a série O Gigante da Galileia. Hoje com o vídeo de número 39, 39º. Vou falar daquela parte do sepultamento de Jesus, quando Jesus é levado para uma cova, né? E os detalhes principais que antecedem a essa saída do corpo e colocado lá no sepulcro, né? Onde ele ficou ali na fazenda, né? Digamos assim, no horto de José de Arimateia. Bom, para descer o corpo, o processo foi inverso. Para descer Jesus Cristo da cruz, o processo foi inverso. Eles primeiro tiraram o escravo dos pés e o mesmo processo, as mesmas pessoas, os mesmos romanos se encarregaram de descer o patíbulo junto com Jesus, né, da estaca. E colocaram lá no chão e aí tirou o escravo dos braços, né? E nesse momento tem um movimento, um alvoroço dos sinedristas, dos juízes, requisitando o corpo dos crucificados. E uma multidão deles, né, e pessoas simpáticos a eles, também tentaram subir ali no Gólgota. E o Longino impediu praticamente, né, de arma em punho. E eles foram atacados com pedras pelos simpatizantes, né, pessoas que estavam ali, que se juntaram a esse movimento, como isso é normal em qualquer época do ano, em qualquer época do mundo, né? Onde tem uma multidão querendo fazer bagunça, outros vão se juntando também. Bom, e os romanos, protegendo-se com os escudos, avançaram para cima dos hebreus, lá dos saduceus, fariseus, aqueles juízes e tal, e aquela multidão que estava ali, e partiram com a espada em punho, e eles correram, claro. Aí eles não vão enfrentar os soldados romanos, né? E eles correram e tal. E Longino, palavras anotadas pelo próprio cientista, diz o seguinte, volta para José de Arimateia e fala: este corpo te pertence, faz o que considerareis oportuno. Meus soldados te ajudarão para que ninguém se oponha a seu desejo. Porque tinha uma ordem, o José de Arimateia trouxe uma ordem do Pôncio Pilatos para que fosse entregue o corpo de Jesus para ele. O crucificado não tinha direito sequer de uma cova. Então, eles eram jogados numa vala comum. Era uma lei, né? Eles não podiam ser enterrados em solo judeu. Então, eles eram jogados lá no Guena, e os animais comiam, ratos e tal, e cachorros comiam aquilo ali. Era um lugar onde se jogava as sujeiras mesmo e os corpos dessas pessoas, dos condenados. Então, mas tinha pessoas, parentes, que requisitavam o corpo, né, junto a Pôncio Pilatos. Somente ele podia autorizar. E cobrava. As pessoas pagavam para isso, para que o corpo fosse entregue para eles. Mas no caso de José de Arimateia, que era amigo de Pôncio Pilatos, José de Arimateia não pagou nada. Ele recusou o dinheiro, segundo o cientista. Bom, então, uma vez o corpo ali no chão, a primeira coisa que José de Arimateia fez foi se ajoelhar ali junto à cabeça de Jesus e tentar fechar o olho direito dele, porque o olho direito permaneceu aberto. Jesus Cristo morreu com o olho direito aberto. E ele, com alguns segundos, 15 e tal, 20 segundos, ele tentou fazer, mas ele não conseguiu
fechar. Quando ele tirou a mão, o olho voltou ao estado normal. Então ele fez novamente, tentou de novo, aí ficou mais tempo. 4 a 5, 2 a 3 minutos, 4 minutos, sei lá, está anotado aqui, mas não é tão importante. Mas permaneceu ali bastante tempo, mais de 2 minutos. E finalmente, quando ele tirou as mãos, o rosto, o olho ficou fechado, a pálpebra se juntou, né? E José de Arimateia saiu uma lágrima, né? No olho de José de Arimateia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tô fazendo um resumo, né? Mas não quero que fique nenhuma informação importante que não seja dita. Porque como eu já falei em vídeos anteriores, eu pretendo passar uma informação de toda a saga dos 9 volumes de forma didática. A cronologia do Cavalo de Troia começa pela morte de Jesus, mas depois eles voltam ao ano 25, eu explico isso depois. E aí toda a vida de Jesus é descrita no diário dele, e que eu vou passar para vocês. Então, no final dos 9 volumes, você que está me acompanhando, você vai ter toda a informação de Jesus, desde o nascimento até a morte, cientificamente falando. Porque o projeto Cavalo de Troia é um projeto biográfico, histórico com H e científico. Não é diferente da Bíblia, que a Bíblia é um livro religioso. Aqui é um projeto científico. Bom, então o José de Arimateia, o Nicodemos, tira um pano que estava no braço dele, encostado ali no braço, né, dobrado ali, tira um pano, que esse pano vem a ser o sudário. Depois tem um vídeo para falar exatamente sobre o sudário. É a mortalha, né, que envolve Jesus. Então, o cientista fala sobre ela aqui rapidamente. Ele fala que examinou o tecido, que se tratava de uma peça de linho médio. Então, ele usou rapidamente a vara de Moisés, o cajado de Moisés, achou que tinha mais ou menos 4,30 metros por 1 metro. Mas depois, já em outro vídeo eu vou falar sobre isso, já na segunda viagem, que ele consegue levar essa mortalha para o módulo e examinar junto ao computador, eu passo rapidamente aqui umas informações sobre as dimensões do tecido. As dimensões exatas da tela eram de 4, dimensões exatas cientificamente falando, matematicamente falando, 4,36 por 1,10, pesando 234 gramas por metro quadrado. Quer dizer, o peso total, cerca de 4,8 kg, o peso, quer dizer, o peso total dos 4,80 metros quadrados chegava a 1,123 kg. Era quanto pesava aquele sudário famoso, que se fala tanto, e que eu vou dizer da veracidade desses sudários que são apresentados, segundo o próprio cientista, num vídeo do futuro, tá? Que eu vou passar para vocês. Então fala aqui que foi que Nicodemos informa que aquele tecido procedia dos teares de Palmira. Curiosamente, esse tipo de confecção não apareceria na Europa até bem entrado do século XIV.
seja, levou muito tempo para ser utilizado em massa esse tipo de tecido. Era artesanal, né? Era um tecido feito de forma artesanal. Então eles conseguiram colocar o corpo de Jesus ali naquele momento em cima do lençol. Mas quando tentaram levar o corpo, não conseguiram. Nicodemo pegou os pés e o Zé de Arimateia pegou na parte de trás, segurando nas axilas, na parte da frente, segurando nas axilas, não conseguiram levantar. E pediram ajuda a Longino. Só para colocar o corpo no lençol que estava estendido ali. Eles não conseguiram puxar de um lado para outro. Aí pediram ajuda, o Longino autorizou, 2 soldados e tal foram lá e ajudaram. Aí ele cobre, né, aquilo ali e tal, mas quando vão fazer o traslado, levar o corpo para o local lá do túmulo, eles não conseguem, cara. Jesus tinha 80 quilos. Não tinha como, pesado, e morto, né? Morto o corpo fica mais pesado, porque tá mole e tal, né? Não colabora em nada, claro. Bom, então o Longino escala 4 soldados e ele também vai. Eles vão lá vou cortar o que eu posso aqui. E ele manda esses soldados que estavam ali, tirando os grampos, os pregos, né? Os cravos do Dimas, daquele mais novo, né? Do Zelote mais novo, o Dimas, que na igreja católica, alguns católicos, né, conhecem ele como São Dimas. Bom, deixaram ele para lá e foram atender a Longino ali no corpo de Jesus. Então ele ficou ali aguardando, ficou lá, o corpo de Dimas ficou ali aguardando para ser retirado depois. E a preferência foi atender ao Longino, largaram tudo e tal, e seguiram. Bom, aí seguiram com o corpo para a fazenda de José de Arimateia, que ficava ali nas cercanias, ali próximo, né? No horto que José de Arimateia tinha. E o túmulo era numa parte de calcário. Geralmente essa era uma rocha comum ali, o calcário, que era mais maleável, mais fácil de trabalhar. E ali ele não tinha terminado ainda, estava fazendo um túmulo, né? Para ele, já era avançado de idade, e estava preparando esse túmulo, estava quase concluído. Ele cedeu para o grande amigo dele, Jesus Cristo, né? Então é para lá que eles estão levando o corpo. E a ele se juntou João, a Maria de Magdala, chamada de Magdalena, né? Maria Madalena, que é famosa, né? A gente tem, ela é a primeira, inclusive, a ver Jesus e tal, etc., depois que ele falece. Bom, então esse nome é conhecido da gente. Às 4h30 da tarde, o próprio centurião, como eu falei, levam ali, carregar os restos mortais do Filho do Homem. Os quatro legionários, mas o Longino e tal. Assim que descemos o maciço, assim que eles descem da cabeça, né, digamos assim, a cabeça, que tinha... Em algumas versões aparece como caveira, né? E já foi explicado isso em vídeos passados. Por que eles davam esse nome? Na verdade, tinha uma aparência de crânio, né? Então, mas tinha um platô. Aquele platô era justamente onde os romanos aproveitaram, porque era alto, para todo mundo ver, né?
as pessoas sacrificadas ali, mas tinha um platô onde havia as estacas fincadas ali na rocha. Colocava nas gretas das rochas e firmavam aquilo com cunhas de madeira. Então ali tinha, naquela época, naquele dia, havia seis estacas, e três foram usadas. Assim que eles desceram, o jovem João Zebedeu, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, se juntou a ele com as mulheres, né? Como eu falei aqui. As mulheres seriam Maria, a de Magdala, Maria, esposa de Cleópas. Essa esposa de Cleópas era uma das irmãs da mãe de Jesus. E uma outra aqui também, ó. E outra Marta. Marta, outra das irmãs da mãe de Jesus. E Rebeca, de Séforis. Essa Rebeca se apaixonou por Jesus, né? Mas Jesus não teve namorada. Maria, a mãe de Jesus, fazia gosto até nesse namoro, mas Jesus disse, já falei isso em vídeo passado, que não queria deixar descendência. Não era bom que ele deixasse descendência. É claro, por motivos óbvios, né? Então, como eu já disse, nenhum crucificado podia ser enterrado em cemitério judeu. Assim se estabelecia a lei, já falei isso. Então, era jogado numa vala comum, né? Os corpos eram jogados numa vala comum para ser destruído ali, consumido por ratos, etc. Então, eles seguem. Aqui o cientista fala uma coisa aqui que eu vou ter que ler, que é importante isso aqui. Ao contemplar o silencioso e furtivo cortejo fúnebre, não pude reprimir uma tristíssima sensação de solidão. Abandonado pela maioria de seus amigos e fiéis seguidores, ultrajado, depois da descida da cruz, os seus amigos e fiéis seguidores, depois da descida da cruz, por aquelas tubas. Então ele foi ultrajado por aquele grupo, né, que queria levar o corpo, né? Aquele grupo fanático e tal. O Galileu agora, a caminho do sepulcro, nem sequer podia ser sepultado com um mínimo de dignidade e repouso. Até o mais pobre e miserável dos judeus, segundo a lei, tinha direito a uma inumação com quantos menos dois músicos, flauta e uma carpideira. Carpideira é aquele grupo que chora, né? Pelo menos as mulheres são pagas para chorar no velório, digamos assim, né? Mas os amigos de Jesus também não podiam nem chorar, porque não havia mais lágrimas, né? De tanto que esses amigos, né? João, Maria Madalena, Rebeca, esse grupo que estava ali, Zé de Arimateia, não tinha mais lágrima para derramar, né? Então, o caminho foi curto, e eles chegam lá, tinha um portão, e a Maria Madalena vai lá e abre o portão, eles entram no caminho. Toda essa informação completa, são cerca de 4 a 5 páginas, a partir da página 319, por aí vai, mas eu estou resumindo, né, como eu falei. Então eles chegam no local onde havia o túmulo, né, escavado ali na rocha. E eles pegam tochas, né, e primeiro de Arimateia vai lá com as tochas, entra lá no local onde vai ficar o corpo, tinha uma espécie de banco, né, ali, e ele entra para preparar, iluminar e tal, para poder o corpo descer. Então, era 5 da tarde,
quando o dono do horto se ajoelhou diante da câmara sepulcral. Então ele foi iluminando aquilo ali. O centurião, o cientista consegue entrar, né, também. Ao erguer a vista, isso aí ele fala, ao erguer a vista encontrei-me em um recinto quadrado, de uns 3 metros de largura e 1,70 m de altura, aproximadamente. Então, ele tinha 1,80 m. Então, ele diz o seguinte, que ele precisou se abaixar. Então, nesse de abaixar a cabeça e tal, para ficar ali o mais em pé possível, né, digamos assim. Então, ele declarou que aquela altura de 1,70 m era exata, por causa da altura dele. Um 1,70 m de altura, né? Então, continuando aqui. Então, José de Arimateia se apressou a descobrir o corpo, né? Tirar o lençol e tal. E eles começaram a fazer a limpeza. O corpo estava principalmente ali fechado, o cheiro era muito desagradável, né? Jesus estava todo cheio de fezes, que tinha escorrido pela perna e já tinha ressecado aquilo, urina e tal. Então o cheiro era bem insuportável. Aí o que eles fazem? Começam a limpar aquilo ali. José de Arimateia e Nicodemos começa a limpar aquilo ali e bota aloés, aloe vera, né? A popular babosa, que eles usam ali um concentrado, eles chamam de aloés, e também mirra. Eles limpam tudo e começa a fechar os orifícios, as feridas e tal, tampando aquilo ali com preparados que ele trouxe, que está escrito aqui, mas não é o caso, eu estou só passando rapidamente por cima. Eles fazem, vão cobrindo todos os lugares que estavam abertos, depois da limpeza e tal. Então, tem um detalhe aqui importante, que o Nicodemos tira lá do saquinho que ele trouxe, vários saquinhos no ombro e tal, e ele vai tirando as coisas ali. E a primeira coisa que ele tira são 2 penas, pena de ave. E o que eles fazem? O que ele faz com aquelas penas? Enfia no nariz de Jesus. Porque se restasse algum centímetro, momento, milímetro, qualquer que fosse de vida, aquela pena irritaria a mucosa do nariz e a pessoa se movimentava, o que, claro, não aconteceu isso com Jesus. Mas é feito esse teste, eles faziam isso com a pena. É claro que se colocar uma pena no nariz da gente, não tem, né? Se irrita, vai até espirrar, né? Claro. Então eles preocupados porque é o seguinte, o sábado começava quando terminava o dia, quando terminava a sexta-feira. Já era sábado, entendeu? Então eles não podiam fazer nada no sábado. Era totalmente proibido. Então eles tinham que correr para resolver tudo. Então ele fala aqui, ó, precisamos, Zé de Arimateia, precisamos apressar-nos. O sábado não tardará a apontar. Isso era 5 e pouca da tarde, né? Então, eles começam a fazer a limpeza e tal, e eu vou citar algumas coisas aqui. Na palma esquerda de Nicodemos apareceu uma substância pastosa, de aspecto gomo resinoso, que resplendeu à luz das tochas, como milhares de lágrimas avermelhadas. Era mirra. Então, aquela famosa mirra, né? Ele trouxe ali. Seu forte olor, muito menos agradável que a dos aloés, misturou-se com o pó granulado
sufocando-me. Ele fala que aquele cheiro foi muito forte. E ambos em tempo, sem perda de tempo, começaram a besuntar e fechar os cortes e os orifícios naturais do corpo de Jesus. Nicodemos ocupou-se das fossas nasais, ouvidos e grandes ferimentos dos flancos. José dos profundos cortes de joelhos, dos orifícios, dos cravos, das mãos e dos pés e da rede de pequenos orifícios, provocados pelos pregos das sandálias dos soldados, né? Aquele chute que eles davam com a sola do pé, que era como se fosse uma chuteira de jogador, né? Aqueles cravos em forma de S que tinham na sola do pé dos romanos, das botas dos romanos. José apanhou sua bolsa ao acaso, extraiu dela um par de moedinhas. Olha só, ele pega as moedas e coloca nos olhos de Jesus. Isso a gente aprende em outro tipo de leitura, de que a passagem, né, para o reino da morte. Então aquilo é a paga do tal do barqueiro, né? Coloca ali Então ele faz isso. Zé de Arimateia faz isso. Naquela ele fazia isso. Então aqui, ó. José apanhou de sua bolsa, ao acaso, extraiu dela um par de moedinhas de bronze de uns 15 milímetros de diâmetro cada uma. Seguindo um remoto costume, José depositou sobre as pálpebras do Nazareno. Depois o próprio cientista vai lá e consegue ver o verso e anverso da moeda e tal, e faz vários comentários científicos, como essas moedas eram, os erros que estavam ali no enunciado e tal, que eram, na verdade, moedas cunhadas por Pôncio Pilatos, a maioria delas, e que era uma homenagem ao Tibério, que era o imperador, né? Então, diz aqui, ó, que estavam escrito, abre aspas, Tibiopioi, Caiacapoque, fecha aspas, que quer dizer Tibérios Casares, ou de Tibério César. Então, a gente traduziu aqui, é o que tinha nas moedas. Então, depois de feito todo o trabalho de limpeza, aqueles amigos eram amigos, cara. Eram amigos. Os amigos que estavam ali. Os amigos que Jesus tinha sumiram, né? O abandonaram. Depois José cobriu o corpo de Jesus com um lençol e apanhou as tochas. Pelas 5h45 da tarde, João, Longino e eu saímos para a galeria. Então, aqui encerra o sepultamento do corpo, né, de Jesus Cristo lá na cova cedida por José de Arimateia. A Bíblia menciona isso. Só que os escritos dos evangelhos, os evangelhos foram escritos cerca de 30 e poucos anos depois. O primeiro deles foi Mateus, que foi com mais de 30 anos depois da morte de Jesus. Então, o próprio João, que participou da maior parte dos eventos ocorridos depois da prisão de Jesus, ele também já era velho nessa época, porque ele tinha cerca de 17 anos, segundo o cientista. E colocando aí mais uns 30 e poucos anos, tinha 50 anos, digamos assim, e a idade regular de vida daquele povo, naquela época, era em torno de 40 anos. Então João já era um velho. Então, não tem como colocar com precisão tudo isso aí, mas ele menciona fragmentos dessas 6 ou 7 páginas que eu estou falando aqui, que o cientista escreveu com relação a esse evento do sepultamento do corpo de Jesus.
E eu quero agradecer a sua companhia e dizer que você, por favor, se inscreva no canal caso você ainda não fez isso. Tem um botãozinho vermelho no canto inferior esquerdo e ative a sineta para receber a informação assim que eu publicar o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato, aquelas pessoas que você acha que gostariam de ter esse conhecimento. Faça isso, que você vai ajudar essas pessoas a terem esse conhecimento, que é grátis, e também vai ajudar a mim e o meu canal, por esse trabalho que eu estou fazendo e que eu não ganho nada por isso. Muito obrigado, que a paz seja a sua constante companheira e que você tenha uma noite muito agradável. Gratidão profunda.